O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio recebe hoje a diretora do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Rita de Cássia dos Santos Camisolão possui graduação em Letras e especialização em Projetos Sociais pela Universidade. Boa noite, Rita. É um prazer te receber aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite, Guta. É um prazer também estar aqui com vocês. Rita, qual é a atuação do DEDS? Bom, o DEDS é um departamento da Pró-Reitoria de Extensão, chama Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, e ele é um espaço de articulação e de execução de ações de extensão, entre tantas outras ações de extensão que são feitas na universidade, né? A característica principal das ações que se faz no DEDS é essa interação com diferentes espaços sociais e numa perspectiva de troca de conhecimento nesse processo de interação. Nós temos tocado muito nas ações que a gente faz com as questões de diversidade numa forma bastante abrangente, e nós costumamos organizar, então, as ações do DEDS em temáticas, em eixos temáticos. Nós trabalhamos com 4 eixos temáticos bastante abrangentes e não são estanques, eles se entrecruzam. Por vezes a gente tem, inclusive, dificuldades de situar uma determinada ação de extensão num eixo A ou eixo B. Nós trabalhamos com um eixo que chama Educação na Diversidade, onde a gente trabalha basicamente questões de formação de educadores e trabalhando a diversidade étnico-racial com bastante intensidade, fato que tem associado muito a leitura de um público externo de que o espaço do DEDS é o espaço de tratar das questões de negros e indígenas, né? Mas isso não é um traço exclusivo, se trata de diversidade cultural de um modo geral, e também tem outros espaços na universidade que tratam disso com bastante propriedade, tanto no campo da pesquisa quanto no campo de ensino. Um segundo eixo temático que a gente trabalha, ele chama Tempos e Territórios, e ele se refere mais ao que se aprende nesses espaços distintos. Então, por exemplo, uma ação que se encontra dentro desse eixo é uma ação que nós chamamos de Programa Convivências, que se faz uma imersão em uma determinada comunidade, né, considerando os membros dessa comunidade como nossos educadores também. Então, um espaço complementar da formação do aluno, porque o Convivências a gente se desloca com um grupo de estudantes, uma equipe interdisciplinar, e vamos lá basicamente para conviver e nessa convivência aprender com o outro questões que lhes são próprias e pensar a formação que se faz dentro da universidade a partir desta convivência. Um terceiro eixo que ele se relaciona mais diretamente assim, com esse programa que chama Memória e Patrimônio, mas que, na verdade, ela nasceu assim muito na questão com a nossa preocupação dos registros da extensão que se faz. Então, de conceber o nosso próprio patrimônio enquanto departamento, enquanto extensão, trabalhando a sistematização da extensão que se faz e de produzindo livros, exposições, vídeos que vão configurando um patrimônio institucional ao mesmo tempo em que ele está tratando nesses instrumentos de patrimônios diferenciados das comunidades ou das ações que a gente está desenvolvendo. E a quarta eixo temático, ele chama Fronteiras do Desenvolvimento Social, onde se trata também de algumas questões que normalmente são questões articuladas com outras instituições, né, e que elas vão sendo pautadas muitas vezes por entes externos. Um exemplo disso são as questões relacionadas a pessoas em situação de rua, e nós já articulamos e participamos de alguns projetos nesse sentido, tanto ações que são conduzidas exclusivamente por entes da universidade, mas também em parceria, por exemplo, com a FASC, que já tivemos, né?
com esse público específico. Então, são eixos abertos, porque, por muitas vezes, as ações que o DEDS realiza, elas não são ações propostas por nós, são demandas que são trazidas ao departamento, seja por docentes, por técnicos, por estudantes, mas, às vezes, elas também vêm de fora. Então, esses 4 eixos que a gente acomodou, eles nos permitem inserir ações de pequeno, médio ou longo prazo numa abrangência que a gente acredita que seja de responsabilidade do departamento. Já falaste que as demandas vêm de fora para dentro da universidade. E já vem o DEDS como uma referência ou ainda se procura assim, a universidade, o que a URGS pode nos ajudar nisso? Ou o DEDS já tem uma marca, uma chancela assim de bons serviços prestados, digamos assim? O DEDS, em alguns temas, ele já é uma referência. Eu até no início da minha fala eu comentei que há uma associação imediata entre DEDS e questões raciais, porque o DEDS acabou se configurando, no nosso ponto de vista, né, como o principal espaço de trato com as questões raciais dentro da universidade em termos de formação. Então, todos os dentro e fora. Então, há muita demanda externa por formação que vai diretamente para lá. E quando ela não vai, ela é direcionada por um ente interno. Num outro sentido, também a gente busca parcerias. Por exemplo, nós temos uma ação que realizamos o ano passado, que foi em parceria com o Memorial do Judiciário, que foi sobre a legislação relacionada a populações negras, esse avanço da justiça em relação aos direitos de comunidades negras, né? Então, esta demanda, ela vem, e esta parceria, numa relação triangular, né? Por uma ação que a gente tinha com a Procuradoria do Estado, a PGE, com um assento do DEDS num grupo de trabalho que acompanha e monitora a implementação da Lei 10.639, que é uma lei federal que obriga a inclusão de conteúdos de história afro-brasileira nos currículos de educação básica. E pelo nosso assento nesse espaço, a gente recebeu uma proposta de parceria com o Memorial do Judiciário também, né? Falando em Poder Judiciário, Rita, o DEDS tem relação com o PPSC, o Programa de Prestação de Serviços à Comunidade da URGS, que é fruto de um convênio firmado entre a universidade e a 3ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude? Sim, tem uma relação com o PPSC. Uma relação como um educador voluntário, né? Não é uma parceria interna, o PPSC, ele recebe os menores em cumprimento de medidas socioeducativas. E, naturalmente, que o DEDS, pela sua natureza, ele deve ser um espaço de acolhimento, né, antes de mais nada. Então, nós temos recebido os meninos ou meninas do PPSC. É uma experiência muito, muito boa, assim, e principalmente porque a gente tem a preocupação de que a convivência com esse estudante, ela se dê de uma forma plana, né? E que ele conviva conosco sem ter uma atribuição específica para ele numa conduta de isolamento, né? Se nós nos propomos a ser um educador voluntário, ele tem que estar no convívio tal e qual qualquer um outro estudante aqui da universidade. E, inclusive, por uma aproximação de faixa etária, muitas vezes os nossos bolsistas, eles têm um papel fundamental na relação com esse educador. A linguagem, as proximidades de interesses, né? E isso é uma ação que a gente faz, antes de tudo, uma conversa interna entre os técnicos e também com os bolsistas nessa proposta de acolhimento. Um destaque, a gente falando do DEDS, o DEDS é um departamento composto exclusivamente por técnicos administrativos, né? Então, que dá um diferencial interessante, assim, que nos permite também uma circulação, eu acho, maior, assim, e com a tarefa dessa articulação ensino, pesquisa e extensão, quando existem quadros técnicos, os docentes exclusivamente, que não estão no departamento, que eu acho que é quase que excepcional na universidade, pelo que eu conheço, né? Tu falaste sobre a questão da diversidade, né? Então, as questões de gênero também
são tratadas pelo DEDS? As questões de gênero, nós ainda não tivemos nenhuma ação especificamente executada pelo DEDS. Como eu disse para vocês, por vezes o DEDS ele não é um executor, mas ele é um articulador de ações, né? E esse se relacionar com temas distintos, inclusive esse das questões de gênero, ele nos permite ir visualizando dentro da universidade unidades e espaços que trabalham com essas questões. Então, a gente já conhece no Instituto de Psicologia um núcleo de relações de gênero e sexualidade, o NUPSEX, e quando alguma demanda por esse tema vem ao DEDS, a gente normalmente já articula com uma unidade que esteja fazendo isso. Isso não só nas questões de gênero, mas, na verdade, nós não temos, enquanto departamento, um departamento pequeno. Nós somos 8 servidores no DEDS, em que a gente não tem nem tamanho de equipe e nem um caráter tão interdisciplinar assim que nos permita atender demandas muito amplas e com uma diversidade de abordagens. Então, a gente articula com quem já está aqui. O NUPSEX é uma unidade, a Faculdade de Educação também tem trabalhos, pesquisas com as questões de gênero, e FCH também. Então, a gente, quando não conhece, a gente busca, quando temos uma demanda dessa ordem, e articulamos. Mas assim, a questão de gênero é uma pauta da hora, cada vez mais, né, necessária nesses tempos, e em que a gente, por outras vias, também tem tocado nela. Nós temos, enquanto técnicos, também eu comentei do ascenso no GT 26A da Procuradoria, mas a gente tem ascenso também em outros espaços que são internos, né? Então, agora, no momento, eu faço parte do Comitê contra a Intolerância, recentemente criado na universidade, né? Em que essas relações de gêneros e violência contra a mulher, elas estão latentes no espaço da universidade. Então, por esta outra via, que não é DEDS, mas tem um assento do DEDS, a gente já está se envolvendo também em algumas atividades desse porte, como aconteceu a semana passada, a primeira ação do comitê, que foi uma roda de conversa sobre como combater a cultura do estupro, que aconteceu lá no campus do Vale, né? E assim como eu tenho esse assento, há outros colegas com representação em outros espaços. Por exemplo, o GT 26A é um outro colega de departamento, o José Antônio. Então, há um revezamento também das nossas representações em comissões internas ou em parcerias externas cujos temas se relacionam com os que a gente trabalha. Rita, foi um prazer te receber, a gente ter esse primeiro programa. Nós voltamos semana que vem para conversar mais sobre o DEDS, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder estar pensando no nosso fazer cotidiano a partir desse programa, que às vezes a gente não tem tempo para isso, a gente trabalha tanto e se preocupa tanto assim em ter uma condução que seja adequada e que não fuja dos princípios que a gente tem enquanto extensionista, né? E que a gente não para pensar. Então, esses espaços, eles são preciosos, assim, para a gente poder pensar no que a gente faz. O Momento do Patrimônio conversou com a diretora do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Rita Cabizolão possui graduação em Letras e especialização em Projetos Sociais pela Universidade. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Para mais informações, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. O Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá.